Onde o rio deveria encontrar o mar, um banco de areia. Assim está a Foz do Rio Doce, em Regência, que fica no litoral de Linhares. Vamos para lá falar ao vivo com o Vinícius Batista, que traz mais informações para a gente. Bom dia, Vinícius. Olá, Tati. Bom dia, Mário, bom dia a todos. Olha, o cenário está preocupante lá em Regência. E essa mudança que foi causada por essa seca está preocupando quem mora na vila e quem vive da pesca. Afinal, a chamada Boca da Barra, a ligação ali, a Foz, onde o rio deságua no mar, está seca. Isso foi tomado por um banco de areia e está preocupando muito o pessoal lá de Regência. Vamos ver a reportagem. O pescador sai para mais um dia de trabalho e, em vez de peixes, o que ele encontra é esse monte de areia. Aqui, as águas do Rio Doce costumavam encontrar o mar. É uma coisa muito estranha, né? A gente até fica meio que emocionado, né, com essa situação. Porque o Rio Doce que já foi navegável, né, através de navios que ia até Colatina buscar madeira, né? E, paralelo a isso, tinha pescaria, que a pesca era uma coisa muito farta na época, né? E hoje a gente depara com esse enorme banco de areia que até fechou aqui o leito do nosso rio, né? E segundo os pescadores, a situação se agravou há 4 meses, quando toda a Foz do Rio Doce, que tem ao todo cerca de 1 quilômetro de extensão, foi tomada por esses bancos de areia. Ali onde seu Leone está passando agora, por exemplo, antes da seca do Rio Doce, era navegável. Coisa que eu nunca vi na minha vida é o rio do jeito que está hoje. A barra mestre nossa fechar, entendeu? Sem ter onde a gente pescar. Eu fico analisando hoje como é que o pescador vai viver hoje numa época dessa, entendeu? Uma coisa muito difícil para o pescador que tem aquela profissão que vive da pesca hoje aqui em Regência. Aqui é um berçário de careba e elas dependem dessa boca de barra para poder desovar. Isso aqui, então acho que interessa eles também, entendeu? Poder ajudar a gente, porque está se acabando tudo, que se fechar acaba. E se o rio é fonte de renda para os pescadores, para quem mora na vila e trabalha com turismo, olhar a Foz nessas condições é motivo de preocupação. Baixo volume de água no Rio Doce, muitas vezes na lua cheia, joga a água salgada para dentro do rio, que a captação, muitas vezes a gente tem uma água não de boa qualidade dentro da comunidade. Para atender o turismo, para se cozinhar, para se fazer as coisas básicas, já começa a ficar um pouco complicado no período de muita gente na vila. Compromete, eu mexo com turismo, tem várias pessoas que mexem, vê já começando a ter você de improvisar. O próprio café já não dá para fazer com a água da torneira muitas vezes, pelo sabor, você tem de comprar água mineral para se... Muitas vezes vai ter de se adequar a essa situação que para o turismo não é boa. Há 10 dias, Robson fez essas fotos e dá para ver bem a diferença de como a Foz do Rio era e como está hoje. Quando eu fui colocando as fotos, comparando lado a lado e fazendo um levantamento em 10 dias, a evolução de areia e do assoreamento foi muito rápido, assusta. Assusta e muito. Realmente é preocupante essa cena. E sobre a abertura desse canal ali na Boca da Barra, a Prefeitura de Linhares informou que para isso ser feito depende de uma autorização do governo federal e do governo estadual. E essas conversas ainda não foram feitas. Em relação à seca, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento aqui de Linhares fez um projeto que pretende aí recuperar e preservar 120 nascentes que tem aí ao longo do rio, construir fossas também para preservar a qualidade da água, mas realmente a situação é muito preocupante lá em Regência. E por falar no Rio Doce, eu acho que muita gente se lembra, nós mostramos aqui no Bom Dia Espírito Santo a expedição científica que nós aqui da TV Gazeta Norte fizemos pelo Rio Doce. Nós descemos todo o rio com um grupo de pesquisadores, com um grupo de professores do IFES. Pois bem, a expedição diagnóstico científico do Rio Doce agora, em primeira mão aqui no Bom Dia, conseguiu agora aqui, olha, o seu primeiro resultado, que é esse livro aqui. O livro foi publicado, acabou de ser publicado, estou mostrando aqui em primeira mão o diagnóstico completo do Rio Doce, uma pesquisa científica com todos os dados, todos os resultados das análises feitas, das coletas de material, de água, de solo, de vegetação, feita aí ao longo do rio, um estudo completo do Rio Doce, de 344 páginas.
Esse livro vai ser entregue hoje, às 2h da tarde, ao governador Paulo Artung, por um grupo aqui da Rede Gazeta, pelo pessoal do IFES que participou da expedição. E a gente vai mostrar esse livro, vai entregar esse livro para o governador, dizendo o seguinte: aqui estão identificados todos os problemas do Rio Doce, de solo, de água, de vegetação, de preservação de nascentes. E aqui também os especialistas propõem as sugestões do que pode ser feito para melhorar o rio. Então hoje, às 2h da tarde, esse livro, esse documento científico vai ser entregue ao governador para a gente tentar aí encontrar uma forma de melhorar a situação do Rio Doce. Mário, Tati, nós voltamos com você aí em Vitória. Vinícius, deixa eu aproveitar e pedir um depoimento seu. Você que fez essa expedição, né? O Vinícius atravessou toda a extensão do Rio Doce aqui no Espírito Santo, foi até a Foz. Você se lembra? A gente viu o pescador aí falando na reportagem, a gente pode até rever as imagens lá da Foz do Rio Doce com um banco de areia. Ele falou, nunca vi isso aqui. Quando você fez a expedição, dava para passar ali de barquinho ou estava tão ruim como a gente vê agora? Não, Mário, dava. Estava bastante seco. Na chegada à regência, de Linhares à regência, nós tivemos muita dificuldade por conta dos bancos de areia, sim. Nós levamos aí praticamente 8 horas para fazer um percurso de aproximadamente 45, 50 quilômetros, mas o rio se encontrava com o mar, sim. A gente podia ver que o rio se encontrava com o mar, era uma região de muita correnteza, uma região até perigosa mesmo, de difícil navegação por conta do encontro do rio com o mar, e a gente conseguiria sair do rio e chegar no mar. Essa situação que está lá em Regência ontem, que a nossa repórter Arielle encontrou ontem, eu não vi. Eu fiz a descida do Rio Doce em outubro do ano passado e realmente tinha água ali. E agora ver essa situação desse jeito é impressionante, preocupa os moradores, assusta a gente que esteve ali, que viu a situação da Boca da Barra e realmente em poucos meses a situação do rio mudou bastante, drasticamente ali em Regência. Essa situação aí, Mário, eu também, que já estive algumas outras vezes em Regência, eu nunca vi. Obrigado, são informações do Vinícius Batista e mostrando aí o resultado prático, até científico da expedição que a Rede Gazeta acompanhou com o Vinícius, lá descendo todo o Rio Doce, agora virou um livro, vai ser entregue ao governo do estado. Obrigado, Vinícius. A situação preocupa tanto que o representante do comitê do Rio Doce vai viajar, vai lá para Minas Gerais para discutir essa seca aí que atinge o Rio Doce. Ele vai conversar agora ao vivo com a repórter Gabriela Ribetti, é o Henrique Lobo. Senhor Henrique, e o senhor, quando vê a foz do Rio Doce desse jeito assim, é um sinal de alerta ainda mais forte? Mário, ele estava comentando agora comigo aqui que em 35 anos que ele pesquisa o Rio Doce nunca tinha visto isso. É isso mesmo, Henrique? É isso mesmo, é a primeira vez que eu vejo na história da minha vida, desses 35 anos de pesquisa, a foz do Rio Doce fechado. Esses movimentos, eles têm, dos estudos do Radam Brasil, realizados na década de 70, acontece há 5 mil anos que ele vem acontecendo. É um delta, o Rio Doce tem um delta da Vila do Riacho até Guriri, e as outras bocas que existiam, né, da foz dele foram fechadas e só tinha essa principal que é em Regência. E que é a primeira vez que eu estou vendo isso na história, ela fechando. Isso significa que o rio está mesmo morrendo? Não, esse é um conjunto de fatores, né, tanto naturais como também antrópicos do ser humano. Imagina uma bacia hidrográfica de 83.500 km², ela, nos últimos 50 anos, com o desmatamento, hoje nós só temos 4% de floresta natural. E nós temos 80% de pastagem degradada. Então, a concentração de sedimento, de areia dentro do Rio Doce é muito grande, provando um assoreamento muito grande. Em 1960, o Rio Doce tinha 3 metros de profundidade média e hoje ele tem 90 centímetros de profundidade média. Então, com isso, a causa desse fenômeno, da gente viver as cheias com 1.900 metros cúbicos por segundo e as secas aí hoje com 250 metros cúbicos por segundo. E é bom a gente destacar que estamos no período de seca, né? O período que normalmente não chove, até outubro, novembro. Isso significa que a situação pode piorar ainda mais? Sim, o Rio Doce sempre teve uma época de seca e uma época de chuva. A questão é que a época da seca ela está ficando prolongada. E de dezembro de 2013 para cá, em janeiro de 2014, a seca ela ficou bem acentuada. Provavelmente pode ser uma ocorrência a cada 50 anos dessa seca. Nós esperamos que esse ano chova 20% a mais da média histórica. A população chegou a falar ali na reportagem sobre abrir a boca. Isso é viável ou é melhor esperar o período de chuvas? Qual a melhor solução, a melhor alternativa ambiental nesse momento?
Essas aberturas na década de 50, o DNOS fez essas aberturas como questão do Barra Seca, da Barra Nova, né, o avivamento do canal de comboios, né, então eles foram realizados. Daqui para frente nós podemos esperar realmente a dinâmica do rio, ela mesmo realizar a abertura da foz dele. Agora, houve alguma negligência com relação aos governos, né, para o rio chegar a esse ponto? Não, a questão toda é de toda a sociedade, né? Não é uma questão governamental. Toda a sociedade é a questão de a gente poder melhorar esses 80% de pastagem degradada que compõem toda a área da bacia hidrográfica. Agora o senhor está indo agora para Minas Gerais, ele vai pegar um trem para Governador Valadares, né, agora às 7 horas da manhã. A reunião acontece amanhã do comitê. O que vai ser discutido lá? A seca está em pauta? Existe uma solução a curto prazo? A melhor solução que nós estamos vendo a curto prazo é a recuperação das nascentes. Então, o projeto Olhos d'Água já recuperou mais de 1.000 nascentes e recuperar essas 375 mil nascentes que nós temos que recuperar no Rio Doce. E após isso é realmente recuperar os topos de morro, porque cada montanha, o Rio Doce, a bacia hidrográfica, por ser um relevo acidentado, cada montanha é uma caixa d'água. Então, a água infiltra pela montanha e para ela sair na nascente ela gasta até 6 meses. Então nós precisamos recuperar os topos das montanhas para que haja maior infiltração de água e maior volume de água no Rio Doce. É muito trabalho para longo prazo, né? Muito trabalho para longo prazo. Ok, muito obrigada, Henrique, por participar da entrevista com a gente. Boa viagem e a gente espera realmente que uma solução seja encontrada para que esse rio tão importante aqui para o Espírito Santo seja recuperado e volte a ficar cheio. É isso, a gente espera uma solução.